A verdade sobre os que dormem. Existem alguns pensamentos. Nem todos os pensamentos remetem à versão bíblica, o que a Bíblia diz. Uns creem que quando a pessoa morre, ele já vai direto para o céu e já fica lá, cuidando de nós. Mas existem muitas religiões que pensam algumas maneiras, mas o que é importante é o que a Bíblia respalda sobre esse assunto. Então, vamos conhecer o que acontece, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Recentemente, eu estava lendo nos noticiários e uma senhora daqui da nossa cidade, ela havia falecido. E eu vi a mensagem da filha dela dizendo que ela estava num bom lugar, que ela devia estar cuidando de nós e tudo bem. Aí eu resolvi dar uma olhadinha na Bíblia e vou compartilhar com vocês o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiramente, uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa boa, quando morre, algumas pessoas acreditam que o bom vai para o céu e o ruim vai para o inferno. Será que a Bíblia diz isso? Será que a Bíblia fala o que sobre isso? Eu creio no que a Bíblia diz, porque se eu não creio no que a Bíblia diz, que adianta eu crer numa coisa que provavelmente não existe? Para interpretar a Bíblia, nós usamos uma ciência chamada hermenêutica. Hermenêutica, ela interpreta a Bíblia. Existem coisas escritas na Bíblia que às vezes parece ser uma contradição. Mas o correto é você pesquisar desde a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, ela tem que falar do mesmo assunto. Na Bíblia não há contradição. E se não há contradição, os 40 autores escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, ela não pode contradizer. Então, dizemos o que nós podemos dizer. A primeira parte que nós temos que ver é Gênesis 2:7. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Mas, então, vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7. Quando morre o homem, o pó volta para a terra e o espírito, que é o fôlego, volta para Deus. E em Eclesiastes 9, no verso 5 e no verso 6, diz: os mortos não sabem coisa nenhuma. Memória está entregue ao esquecimento. Inveja, tudo aquilo que eles tinham em vida, aquilo não existe mais. Eles estão dormindo um sono, o sono da morte. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Em João, no capítulo 28 e o verso 29, lá no Novo Testamento, está escrito assim: haverá um momento em que os mortos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Deus, e serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Não diz que eles estão no céu, ou que eles estão no paraíso, ou que eles estão não sei onde. Eles estão no túmulo, eles vão ouvir a voz do Senhor de lá do túmulo. Mas então vamos ver o que diz em Mateus 27:52. Diz que no momento da morte de Jesus, muitos sepulcros se abriram, e muitos dos mortos que estavam no sepulcro, ressuscitaram. Outra coisa também que é importante nós entendermos é que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro
Já tinha 4 dias que ele tinha morrido e Lázaro ressuscitou e veio para fora. Então, o fôlego de vida, que existe uma certa contradição, na Bíblia, espírito é fôlego, pneuma, pneuma. Então, o pneuma é sopro, é fôlego, é o que nós chamamos de espírito. O espírito que volta para Deus é o fôlego de vida. E só teremos os corpos depois da ressurreição. Estranho se nós estivéssemos no céu, vivos lá no céu, e depois tínhamos que voltar aqui para a terra, entrar no túmulo, para depois, quando Jesus voltar, a gente sair do túmulo, ouvir a voz no túmulo. Espera aí, não está certo. Porque a Bíblia diz que os que morreram, eles vão ser ressuscitados, eles estão no túmulo, eles vão ser ressuscitados. E os vivos serão transformados. Isso é o que diz. Mas, daí você pode me dizer, mas nós temos um texto bíblico dizendo que quando Jesus foi crucificado, 2 ladrões, um chamado de bom e outro chamado de ruim, foram crucificados com ele. Mas um deles disse, Senhor, desce daí e salva nós também. E o outro diz, não, Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso, quando entrares no paraíso. E Jesus disse, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas, muitos credos interpretam errado esse termo. Eles esquecem, porque lá no grego clássico, o grego antigo, não tinha vírgula. Na verdade, o grego não tem vírgula mesmo. Então, se você colocar a vírgula, conforme o lugar que você coloca. Então, muitos, de preferência o padre João Ferreira de Almeida, ele era católico, e como católico, ele tinha uma ideia, então ele interpretou o texto da seguinte maneira, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, e o texto no original diz assim, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, porque a Bíblia não pode contradizer a Bíblia de maneira nenhuma. Não existe possibilidade dela contradizer a Bíblia. E se nós olharmos aqui em João, no capítulo 20, no verso 17, ali, quando Jesus tinha acabado de ressuscitar, era domingo de manhã, já era o 3º dia, e Maria Madalena viu Jesus e ela quis tocá-lo, e ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Ou então, alguma coisa não bate bem, porque ele disse que hoje, há 3 dias atrás, ele já estava no paraíso, e agora ele diz que ele não subiu ao paraíso, ele não subiu ao Pai. Então, veja bem, é interessante que qualquer coisa que nós temos que crer tem que estar respaldado na Bíblia. E a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não ia falar que os mortos não sabem coisa nenhuma, que os mortos haveriam de ressuscitar no grande dia do juízo, e de repente ela ia dizer que os mortos estariam no céu e velando por nós. Bom, essa é o que a Bíblia diz. Então, essa é a mensagem.